Olá, estamos aqui em mais um Quarta do Refrigério. E estou com esse amado aqui, marido lindo, Carlos Dalcin. Somos casados aí há 19 anos. Esse ano eu vou querer festa, hein, marido? Ai, meu Deus, festa 20 não. anos de casado! Eu te levo para viajar, mas festa não. Ah, marido, só um pouquinho. Somos bem aqui diferentes, né? E aí nós temos um filho chamado Gabriel, que parece muito comigo, mas o jeito todo do pai. E esse nosso filho Gabriel tem 14 anos e em breve estaremos vendo aí Gabriel no chamado dele, na missão dele, que é servir ao reino de Deus através do esporte. Amém. E Tati, hoje nós temos um assunto bem interessante. Para isso nós convidamos um casal ultra mega power especial. Meu Deus! Quem será esse casal? Jesus! Está conosco aqui Sérgio e Eleni. Eles são líderes aqui do nosso Ministério de Casais, no curso Casados para Sempre, no curso Paz para Toda a Vida. Também ajudam no Ministério de Homens, o Sérgio como curso de Homem ao Máximo, a Lili como Mulher Única. E além disso, o Sérgio também, ele é um psicólogo e tem sido uma grande bênção na vida de muitas pessoas. Sejam bem-vindos ao Quarto do Refrigério. Amém. Somos gratos, pastor. Deixa eu tentar me apresentar. Eu sou o Sérgio da Elieni. Eu sou a Eleni do Sérgio. Estamos casados. Há 25 anos. Temos 2 filhos da nossa relação. Que é o Guilherme e o Felipe. O Guilherme está com 20 e o Felipe com 14, vai fazer Amém. 15. Estamos Amém. aqui muito felizes pelo convite e esperando ser ferramenta de Deus. Amém. É Amém. uma honra. Estamos aqui com um tema maravilhoso que eu creio que vai abençoar muito a sua vida. E o tema, fala para nós aqui qual será o tema de hoje. Elieni, cadê o tema? O tema é sobre a comunicação, né? Sim. E o tema escolhido foi silêncio que afasta e palavra que aproxima. Então, olha, super interessante, né? Então, nós iremos aqui discorrer o que acontece com os casais que silenciam, né? O que acontece com os casais que têm uma boa comunicação, uma falha na comunicação. E pela graça do Senhor, esse casal maravilhoso tem nos abençoado, tem sido parceiro do nosso Ministério de Casais aqui em nossa igreja. Sérgio e Eleni, nós temos tido o privilégio de cuidar de casais desde 2009. E nós temos percebido assim, que um assunto é muito importante, que é o assunto da comunicação, como já foi dito aqui. Nós vamos nos lembrando de alguns atendimentos ao longo desses anos, que é notório que para aquele casal a falta de comunicação leva a uma crise, em alguns momentos a uma crise muito profunda. E nesse primeiro momento, essa parte introdutória, eu quero deixar vocês à vontade para discorrer acerca desse assunto, dessa comunicação entre o casal, e depois nós vamos fazendo aí um bate-papo com algumas perguntas e respostas. Pastor, esse tema ele surge justamente através do convite. Já é alguma coisa que profissionalmente eu trabalho, né, como psicólogo e terapeuta de casais. É notório a gente identificar a comunicação. E através desse ministério que nós temos exercido há quase 26 anos, a gente tem acompanhado justamente através de palestras, às vezes ministrada, ou às vezes na participação mesmo, que a maioria está trazendo justamente a comunicação. E notório a gente perceber que a comunicação, ela tanto pode aproximar como pode afastar a vida de um casal. Então, nós fomos impactados, né, para trazer esse tema tão atual. Exatamente. E é engraçado ao mesmo tempo, é engraçado falando, né, de um modo bem pejorativo, porque o se comunicar é algo tão fácil, né? E foi justamente o que aproxima os casais. É a comunicação. Como que eu vou conhecer alguém? Como que eu vou relacionar com alguém? Casar com alguém se eu não tiver uma boa comunicação? E depois, com o passar do tempo, essa comunicação vai falhando, né? Vai tendo ruídos no meio dessa comunicação. E aí vem aquele silêncio, aquele vazio. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco pra gente aqui, Eleni, o que é esse silêncio na comunicação entre o relacionamento? Inclusive, você falando aí, eu lembrei que coisa que acontece muito, né? Naquela fase de namoro, é tanta conversa que a pessoa vai embora
dá tchau, chega em casa, ligava, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, Chegou, ligava, ainda chegou. ficava mais Desliga uma você, não, hora no desliga você. telefone, conversando, né? Porque tanto assunto que tinha. E, como você falou, às vezes é uma coisa que às vezes a pessoa acha que é uma coisa tão comum se comunicar que não cuida. E acaba acontecendo isso, de ir deixando para lá, deixando outras coisas entrarem, até o estresse, a correria do dia a dia, e vai criando, em vez dessa comunicação estar cada vez mais aproximando o casal, está deixando uma lacuna, né? Nessa falha na comunicação. Ô Sérgio, e o que você entende? Qual é o fator, falando tecnicamente, né? Depois você até coloca aqui a sua página no Instagram, tá bom? Do seu trabalho, um excelente profissional, psicólogo. O que você entende? Qual é o fator principal desse silêncio? Dessa falha de comunicação? Identificar que Exatamente. às vezes é complicado demais porque tem deixas. E outras vezes as pessoas se fecham demais e a gente se perde. Porque quando tem uma abertura em se comunicar e falar, a gente tenta trazer então, talvez o epicentro, o acontecimento. E ali, adiante da nossa investigação, vai ser o nosso investimento. A gente percebe nitidamente que alguns casais não estão perceptíveis sobre o acontecimento. Isso está se alastrando há muito tempo. Houve um ocorrido, houve algum momento de uma discussão, alguma coisa que foi falada que desestabilizou completamente o casamento. Só que eles não conseguem tentar identificar. E vão levando, vão se fechando cada vez mais. Então, quando a gente identifica, é ali que vai ser o nosso investimento. Porque tem feridas que foram causadas que a gente precisa tratar. Se não for tratar, essas feridas vão sendo acumulativas. E tem feridas que estão dentro do inconsciente. O inconsciente, eu acho interessante o papel dele, que ele faz o seguinte: vocês querem resolver essa questão agora? Ele permite. Se ele sentir que você não está querendo resolver, ele fala o seguinte: ó, lá na frente eu vou te cobrar. E ele cobra com juros e correções monetárias. Exatamente. Entendeu? Então é bom assim o casal se abrir, porque cada vez se fechando, se dificulta muito mais tentando a questão de compreender o que está acontecendo. E Sérgio e Eleni, na maioria das vezes é uma palavra mal colocada. Sim. No momento de uma discussão, numa hora que na verdade é para se calar, por conta do temperamento, por conta da raiva, da ira, e aí uma palavra é proferida, uma palavra mal colocada acaba ferindo profundamente o cônjuge, acaba ferindo profundamente aquela pessoa que está ali dividindo a vida com você, né? Então, o que dizer, o que fazer para evitar essas palavras mal colocadas? Essas palavras mal colocadas realmente têm o poder de ferir profundamente o outro? Olha, pastor, eu tive uma situação vivenciada, foi um socorro de uma mãe. Ela chegou assim: Sérgio, me ajuda porque eu estou fazendo com que haja um afastamento muito grande entre eu e minha filha. E eu falei assim: mas tem um porquê? E ela falou assim: meu porquê é porque eu, justamente na hora da raiva, eu tenho as agressões físicas e as agressões verbais. Isso está me fazendo mal muito grande, porque depois vem o arrependimento. E eu queria que você me ajudasse. Então eu só tentei falar o seguinte com ela, né? Dei uma recomendação. Assim, qual é o momento, então, que você está tentando puro em cima da sua filha, tanto para as agressões verbais e físicas, quando eu estou com raiva? Eu fico, você não tem noção, me transformo mesmo. E eu falei o seguinte: por que não fazer isso quando você estiver calma? Mas quando eu estiver calma, eu não vou ter como, na verdade, Não tem graça. fazer. Entendeu? Então a gente vê tentando feridas causadas por essas palavras entoadas no momento que vão ferir. E é nessas discussões que acontecem mesmo esses astros de rompimento e feridas. Uma vez conversando com um delegado, o Tati, ele falou uma coisa que eu fiquei cabisbaixo, assim: ó, Sérgio, dentro da prisão tá cheio de gente boa, mas uma palavra, uma atitude intempestiva, né? Engraçada, tá né? dentro da prisão. Uma palavra, Triste, né? palavra proferida é como oportunidade perdida. É. Você não consegue Provérbio voltar que diz. mais atrás. Né?
que 3 coisas que não voltam, né? A flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Exatamente. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, com a palavra que a gente fala, a palavra que a gente lança, porque aí depois realmente vem o arrependimento, mas já lançou aquela palavra, de furou. repente já entrou no coração, já machucou, né? Então, pelo que eu entendi aqui, que vocês estão colocando, esse afastamento, esse silêncio, né, que tem não só um casal, mas dentro da própria casa, né? Às vezes são irmãos, pais e filhos, Sim. infelizmente, parentes, né? Uhum. Devido às questões mal resolvidas. Isso. Falha de comunicação. Falha de comunicação. Né? A comunicação não é tão fácil assim, porque a Sim. comunicação tem a questão do entendimento. Exato. Olha, eu tenho situações que eu vivenciei, pela falta de entendimento, houve afastamento. Ninguém perguntou para o outro se por acaso ele entendeu aquilo que foi colocado, aquilo que foi falado. Mas na sensibilidade da pessoa, pronto, ela entendeu do jeito dela. Então é muito bom, muitas vezes, quando você está conversando com alguém, que ela traz sinais que você precisa. Será que ela entendeu mesmo o que eu estou falando? E o legal é você sempre se colocar no lugar do outro, né? É, Você vê de que forma, de que forma ele está ele vai absorvendo. entender, exatamente. E é nessa questão da comunicação, tem uma lição, né, do curso Casados para Sempre, no qual vocês ministram, que fala a respeito do homem enxerga uma situação de uma maneira, através da lente azul, tem até uma dinâmica, Sim, sim. e a mulher enxerga de uma outra forma através da lente rosa. A mesma situação, o homem tem uma perspectiva acerca Sim. daquilo, e a mulher tem uma perspectiva acerca daquela situação. Então só aí já é motivo para ter Uhum. conflito em comunicação. Sim. Só que graças a Deus, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, e nós escolhemos nos unir ao nosso cônjuge mesmo com as nossas diferenças de pensamentos, né? Podemos dizer assim. Então, é muito importante realmente que o casal se comunique muito bem. E é muito importante você que está assistindo esse nosso episódio aqui do Quarta do Refrigério, se você está identificando uma falha de comunicação no seu relacionamento, você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar, se você é de uma igreja, você precisa buscar ajuda de um pastor. Se você uma ajuda de alguém qualificado para lhe auxiliar nesse momento. Não fique líder, né? Um líder, Sim. não fique em silêncio. Não fique nesse sofrimento sozinho, porque senão o casamento ele vai indo à ruína, né? Não só o casamento, mas o relacionamento Sim, né? interpessoais de uma maneira geral. Eleni, conta pra gente aqui quais são as consequências desse silêncio, né? Desse afastamento dentro desse relacionamento familiar, que pode causar a curto, médio e longo prazo. Então, a pessoa começa com esse silêncio, às vezes até a pessoa, Tati, usa isso como assim, uma estratégia de responder para o outro que não está satisfeito com alguma coisa, né? Uhum. Aí fica com silêncio para falar, não gostei, em vez de conversar sobre aquele assunto. Sendo que aí vai causando o silêncio vai causando esse afastamento e daqui a pouco fica cada vez mais difícil. A convivência, Essa né? convivência, essa comunicação vai trazendo um peso para o relacionamento, né? Às vezes tudo por uma palavra dita de forma errada, no momento errado, e em vez de conversar sobre aquilo e resolver o problema, a pessoa vai adiando e vai acumulando mais coisas, vai trazendo um peso. E o outro, o cônjuge nesse relacionamento, quando fica lidando com esse silêncio do outro, incomoda demais. Incomoda demais porque a pessoa quer resolver, a pessoa quer falar e a outra se cala. O silêncio seria uma fuga? Pode ser que sim ou não, não. entendeu? Eu entendo assim, através do que foi perguntado, as consequências, é notório que quando existe essa ferida causada, né, por essa discussão, a gente vai ter tentando uma coisa que eu vivenciei como garoto. Meu pai, na época, gostava muito de jogar dominó. E a gente, depois da brincadeira, eu dava continuidade, pastor. Eu pegava aquela caixa de dominó e fazia aquelas trilhas. Levantava todos eles, depois derrubava. Um atrás do outro. É. Um atrás do outro.
E a consequência, ela está aqui, justamente porque quando faltar comunicação, a próxima peça é o silêncio, depois o afastamento. E assim a gente vai derrubando outras peças e finalmente a gente chega na intimidade. Sim. Muitas vezes a pessoa quer intimidade, mas ela não entende que a primeira coisa que você precisa ter é a comunicação. É na comunicação que você vai ter as outras coisas. Então a consequência vai justamente se alastrar. Isso é notório que ele vai perceber o seguinte: aquela palavra, então, ela está gerando tudo isso? Aquela palavra ainda está gerando tudo isso. Exatamente. E Esse trouxe um aqui. ciclo insano, né? Veio minha memória aqui também essas questões de consequência. Às vezes é algo que você poderia falar até mesmo para abençoar aquela pessoa, Para ajudar, né? Para ajudar, e você acaba se calando, Uhum. né? Já que estou em silêncio. Às vezes o orgulho, às vezes não, a maioria, né? O orgulho, isso é ele horrível. acaba prejudicando esse relacionamento, Muito. porque quando nós Ninguém quer escolhemos um cônjuge ali para conviver, é claro que você não vai acertar o tempo todo. Poxa. E esse seu cônjuge, ele está ali do seu lado para potencializar aquilo que há de melhor em você. Uhum. Então, quando o Carlos fala para mim algo, uma crítica, mas sendo construtiva, eu estou entendendo que ele quer o melhor para mim. Uhum. Eu não vou olhar para ele, poxa, Tati, isso aqui não tá legal, a forma que você falou, Sim. Tati, essa atitude não tá legal. Eu vou entender que essa crítica que ele está trazendo a mim é uma crítica construtiva. Uhum. Mas a pessoa que tem um orgulho, Opa. o que ela vai fazer? Que isso? Quem é você para me chamar atenção? Tal. E aí começa, né? Com certeza. E eu penso também que isso está dentro da parceria do relacionamento, está dentro da cumplicidade entre o casal. Muitos casais estão vivendo um relacionamento de muita disputa, Né? de muito conflito. Acontece direto. E há momentos que uma esposa fala algo para o marido para abençoar, ele olha para aquela situação parecendo que ela está falando para afrontar, para chamar atenção, para desmerecer. Então, essa relação, quando ela entra nesses dominozinhos que vão caindo, como você bem ilustrou, essa relação ela entra também num ciclo insano. E aí estabelece uma crise, tudo porque uma porta foi aberta, e a porta aberta foi a falha de comunicação. E a grande questão que eu vejo também dessas consequências é a pessoa ela não abrir mão, Tem né? que ter humildade, né? Ela não abre mão do pensamento, não, eu penso assim, ponto. Casamento não é isso. É para isso que existe o diálogo. É por isso que nós estamos, né, trazendo essa temática hoje aqui, né, Aline? Eu costumo usar muito uma ilustração que diz que o casamento não é um jogo de tênis, é um jogo de frescobol. Isso aí. Ou seja, às vezes tem aquela disputa e quando um fala uma coisa para outra no sentido de ajudar. Sim. No tênis você joga a bola no sentido que quer que o outro erre, Isso. né? Para você fazer ponto. No frescobol não, nós fazemos parte da mesma equipe. Sim. Então quando eu jogo, é no intuito do outro pegar a bola e me devolver para o jogo continuar. Então o casamento é isso, é parceria, não é disputa. Então tudo que um conversar com o outro tem que ter essa mentalidade, que é para o bem dos dois. Né? Eu até trouxe memória aqui, Sérgio, eu gostaria que você comentasse aqui um pouquinho com a gente, aqueles estudos, amor, que nós fizemos com os casais, né? Do Gary Chapman, as 5 linguagens de amor. Opa. É maravilhoso esse estudo, livro, até a gente indica para você que ainda não leu, tem para casais, para filhos, né? Para adolescentes, para jovens. E Gary Chapman ele vai dizer que todos nós temos um tanque emocional, né? E esse tanque emocional, ele precisa ser abastecido, mas nós temos que entender qual é o combustível que precisa abastecer esse tanque emocional. E aí a grande questão toda é quando você não sabe qual é o combustível para abastecer esse tanque emocional. Comenta, fala pra gente um pouco, Sérgio, dessas 5 linguagens do amor, o que pode ajudar, o que pode ser como ferramenta, né, para que esse casal, a família, essa relação venha melhorar e progredir no próprio diálogo. Assim, no tempo de namoro,
É notório que a gente começa tentando o nosso relacionamento, mas os defeitos já existem. Uhum. É só que o amor está em alta e a gente releva. Com o casamento, com o tempo tentando de relacionamento não sendo cuidado, a virtude, na verdade, ela começa a cair. Os defeitos começam a ser elevados. Exato. Entendo o seguinte, que dentro do relacionamento a gente leva bagagens pesadas de crenças, valores, educação, vício, relacionamentos que não deram certo. Isso pode justamente o quê? Contribuir para que a gente, de fato, assim, não tenha uma boa comunicação, que nós temos pontos de vista diferentes. A gente precisa justamente aqui, nesse momento, ativar a cumplicidade. Que vai ser a cumplicidade que vai ativar a comunicação, vai ativar tentando o voltar, tentando a respeitar o outro, a intimidade. Então, essas 5 linguagens, que cada pessoa tem uma linguagem diferente, né? Um exemplo, né? Eu não sou de escrever carta, eu nunca escrevi nenhuma carta de amor para ninguém. Aí talvez alguém pergunte, meu Já fez Deus, cartãozinho com desenho. cartãozinho. Agora, se a Alguma linguagem coisa, de né? amor dela for palavra de afirmação, Isso, então, você está falhando há anos. ele ia falhando há anos. Então, assim, é muito complicado como é a sua linguagem. Exato. E às vezes a pessoa não está deixando de gostar, não está deixando de amar, Exato. mas só que a linguagem Tem é um A diferente. pessoa pensa que está abafando, né? Você está dando presente, até caro, Exato. e Eu não sou de está atitude. atendendo porque não é a linguagem de A amor minha da linguagem é pessoa. Atos de serviço, né? Justamente. Serviço. E assim, poxa, esse homem nunca deu uma caixa de bombom. Mas aí é que está, né? A sua linguagem é atos de serviço. Uhum. Vamos botar aqui, você colocou, né? A linguagem da Eleni é palavras de afirmação, vamos dar exemplo aqui, Uhum. né? Só que a Leni, ela não tem que falar ela não tem que colocar para você o que ela linguagem gosta. dela. Uhum. Ah, eu gosto Tem que que faça fazer isso comigo, Eu então eu vou gosto de fazer com cartinha. ele. Não, Jamais. E talvez é isso que às vezes, né, Isso. dá É. um grande ruído. E aí o tanque Eu gosto emocional tanto do de carro. presente, aí toda hora eu dou um presente. Não, tá bom. Aí o Exato. tanque emocional É. só fica com o combustível errado. O combustível não está Mas correto. isso tudo é falta De comunicação. Comunicação. igual lá em casa, né? Lá em casa, o meu é tempo de qualidade. Tempo de qualidade e presente, Leni. Quem não gosta de Quem presente, gosta? né? Ah, Qual ela mulher, sempre gosta de Igual Qual presente. uma mulher que não gosta de ganhar presente? Você que está assistindo esse Possível. vídeo, coloca aí. Esse aí é Pode. número 1. Coloca aí no chat aí essa questão do presente. O que Pode você acha? essa pode pergunta. Elas botar sempre lá. querem bolsa, elas sempre Ó, querem sapato. maravilha, Sempre. gente. Eu não sou Uma preparado enquete para aí. responder Uma essa joia, questão. né? Opa, brincadeira da parte. Mas a minha linguagem é um tempo de qualidade, né? E o tempo de qualidade não é só viajar, sair, mas o tempo de qualidade é você estar junto. Uhum. Não importa se é no banco da praça, não importa se é no sofá de casa, mas o tempo de qualidade é você estar ali, mas sendo presente, não presente, ausente. E aí, o Carlos, sabendo disso, também não é sempre toda hora que vai fazer, né? Mas em alguns momentos, né, enfim, ele que vai entender, poxa, eu vou falar a linguagem da Tati, né? E eu sei que uma das linguagens dele é palavra de afirmação e atos de serviço, Uhum. mais atos de serviço, né? E aí, é claro que eu não vou fazer toda hora e sempre, porque também você fazer só para agradar e não ter o prazer em fazer, Complicado. o outro percebe isso Uhum. também, né? Então, eu falei Tá assim, forçando né? a situação. Forçando a barra, É. não é isso. É. Então, eu sei como que eu posso falar a mesma linguagem Uhum. dele. E eu acho que isso tem faltado, sabe? A compreensão por conta do orgulho. Sim, isso passa também pela falta de comunicação. Sim. Porque, assim, um casal precisa, por exemplo, se a esposa acha que a linguagem de amor do outro é ato de serviço. E aí ela vai fazendo as coisas, Uhum. e na verdade não é ato de serviço, um exemplo. Não é. O marido tem que ter a coragem, tem que ter a cumplicidade de dizer, olha, meu amor, eu prefiro, assim, que você fale palavras para mim, eu prefiro que você esteja mais perto, que nós tenhamos um tempo de... Enfim,
O que acontece muitas vezes é que o outro está comunicando, como já foi dito aqui, na linguagem de amor que não é a verdadeira. E aí o tanque emocional não fica preenchido Sim. e com isso a falha de comunicação entra e entra também as crises, as dificuldades e aí aparecem os conflitos. Então, o grande desafio é como manter a chama do relacionamento acesa. Porque se essa chama estiver aquecida, tudo será superado. Tudo será vencido. O casal vai conseguir passar pelos momentos de dificuldades, o casal vai conseguir lidar com os conflitos de uma maneira mais equilibrada e respeitosa. E aí, Sérgio e Leni, a pergunta é: o que pode ajudar um casal a lidar com os conflitos de uma forma mais equilibrada e mais respeitosa? Hoje eu estava até conversando com a Nini, cada um tem um super-herói, né? Eu tenho certeza, aqueles antigos que ainda representam, ainda fazem filmes. Eu gostava do Bruce, né? Que na verdade é um cientista. Ele é calmo, um homem inteligente, mas ele luta, pastor. Luta para não ficar verde. Você não tem noção que ele sabe as consequências que isso vai trazer se por acaso ele ficar verde. O Hulk. Eu acho que todos temos um Hulk dentro de nós, pronto para explodir. É nessa situação que a gente precisa tentando ficar atento, porque aquilo que foi dito lá no início, essas palavras vão ferir mesmo. Exato. E aí que eu penso, né? Tiago fala uma coisa interessante, né, Nini? Tiago nos traz uma lição muito importante, né, sobre essa questão quando diz que o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, muitas das vezes a gente está fazendo o contrário, né? Se ira primeiro, acontece alguma coisa, vê alguma coisa, se ira, para depois ouvir, de repente nem ouviu a história toda e já se irou. E aí, para depois ouvir, para depois falar. Então, para a gente ter essa consciência, né, de que primeiro ouvir, ver a situação, dar o espaço para a pessoa falar, né? A convivência é isso, você conhecer, saber o que o outro está sentindo, o dia que não está bem, que está triste, né? Então, identificar essas coisas para evitar esse confronto, esse conflito. E a convivência faz com que nós percebamos até quando o outro não fala. Isso aí é tremendo, pastor. Assim, só no olhar. É só no olhar. Eu fui professor há algum tempo da minha vida, então assim, a gente tinha um relacionamento, você imagina, Tati, de vocês estão no até o ensino médio. O que não falta é você tentando estar de frente com aqueles rostos, né, o tempo todo. E você está num cenário onde sua visão é privilegiada. E nesse relacionamento, uma vez eu lembro perfeitamente que eu não cheguei bem em sala de aula, porque eu brincava demais. E ele falou assim: professor, está acontecendo alguma coisa com você? Eu falei assim: olha, está. Essa fala que é complicada, que o rosto, ele não fala, mas ele consegue expressar. Sim. Então, essa fala, ou seja, tem corações gritando por dentro, pedindo socorro, e a empatia deixada de lado. Exatamente. E o casamento, né, ele precisa estar sendo acompanhado, observado. Né? É o cuidado que você precisa ter o tempo todo, diário, né? E quanto mais você rega aquela planta, mais ela vai crescer. Com certeza. E vai te abençoar, vai te beneficiar. E olhando para o mundo espiritual também, né? Satanás, ele vai encontrando brechas. E o papel dele é matar, roubar e destruir, né? Satanás, ele vai encontrando brechas na questão do silêncio, e aí entra a questão da mágoa, né? Da falta do perdão, o ressentimento. Começa com uma sementinha de mostarda. E essa sementinha vão gerando, né? Vai se avolumando. E quando você perceber, criou aí uma árvore imensa. Sim. E aquele afastamento, e Satanás só aplaude. Esse afastamento que eu estive analisando uma vez, ele é muito perigoso porque ele cria um vácuo. Sim. Um hiato, né? Esse vácuo aqui que entra, justamente, né?
Existe essa preocupação lá em Cantares, né, sobre a gente deixar brecha e falar sobre a questão da vinha. Essas Se por coisinhas, acaso né? a gente deixar as raposinhas, Exatamente. elas vão Perfeito. destruir justamente o que? A alegria, o vinho O que interpretado foi construído, justamente. plantado. E esse vácuo, eu estava meditando no outro dia e percebi o seguinte, que o homem é um ser que ele não tolera ficar muito tempo com dor. Sim. Ele quer justamente algo que Aliviar, venha né? trazer um Sim. alívio. Muitas vezes, diante desse vácuo, esse vazio que ele sente, ele tenta preencher com alguma coisa. Exato. É onde o diabo aproveita, né? Aproveita essas Pra brechas. trazer- Esse vácuo aqui Exato. é justamente aquilo que a gente está deixando para o inimigo trabalhar. Sim. Esse orgulho que a senhora comenta, e quanto maior for o afastamento, é por causa do orgulho. Sim. É aqui que a gente vê, quanto maior for o orgulho, maior o afastamento mesmo. Exatamente. Exatamente. Ninguém quer ceder. E é triste porque vai chegando no último estágio. E onde a gente entende que, de fato, precisa de uma libertação. Porque Satanás ele já se instalou naquele relacionamento. Não Já tem o importa, domínio, né? não importa se a pessoa é cristã ou não. Eu Não. sou cristão há 50, 60, 70 anos. Mas quando a gente abre portas, inclusive, de ressentimentos, né? Porque Que vira a o gente que a Bíblia acha- fala de raiz de amargura. Raiz de amargura. Bem lembrado. São brechas que Satanás ele vai encontrando, Vai. vai se instalando, vai ficando. Sim. E aí, e para você sair disso? E aí a pessoa tem que reconhecer que ela precisa o quê? De libertação. Não importa o tempo. De crente, cristão que seja. A gente enfim, foi imune. à cristão ou não, diversidade, aos conflitos, exatamente. Mas é aquilo que você falou, o ser humano não foi feito para sentir dor. né? Não. Ele quer aliviar. Aliviar. Rápido. E dentro dessa dor, olha quantas questões as pessoas elas podem, né, tentar fazer Sim. para aliviar essa Oferecido dor. para ele a pornografia. Até mesmo o próprio suicídio, Opa. né? A angústia. A Angústia ponto- sem fim, né? a angústia sem fim, uma dor. Uma dor Você sem resposta. está numa situação e você não consegue resolver e aquele silêncio, como se chama, né? Guerra Fria. Estamos em Guerra Fria. Então, eu convido a você que está ouvindo esse podcast aqui, se você estiver passando por essa situação, em nome de Oh, Jesus, Deus. nós nos colocamos aqui para te ajudar. Peça ajuda. Nós vamos colocar aqui os nossos contatos aqui embaixo. A nossa galera da mídia vai colocar os nossos contatos aqui. Tem também nosso Instagram, @casaispib. Vá de encontro ao nosso Instagram, peça ajuda, porque quando você chega nessa questão, nós sabemos que Nessa é fase, né? quase irreversível. Porque a intenção de Satanás é matar, roubar e destruir. Mas Inclusive destruir famílias. Jesus veio para nos dar Oh, vida Deus. Vida em vida abundância. em abundância. Amém. E é isso que Deus quer para a sua vida, é isso que Deus quer para a sua família. O papo foi bom, hein? Amém. Gostaria que vocês, para encerrar aqui, colocassem pelo menos 2 conselhos para esses casais que têm falhado em comunicação ou para aqueles casais que não têm falhado, que eles podem continuar ou acrescentar na vida deles. Assim, para encerrar, eu vejo a questão da escolha daquilo que o casal está fazendo no seu relacionamento. Isso é fruto, é consequência daquilo que eles se escolheram nesse momento. Um exemplo, né? A gente pode construir tentando uma ponte ou a gente pode construir um muro. Os tijolos estão sendo oferecidos o tempo Exatamente. todo. Agora, depende da construção que você quer fazer. Na construção que envolve a comunicação, que vai ser a ponte, leva-se trabalho. São ajustes que a gente precisa ter diariamente. Mas a construção do muro é só espalhar o tijolo, amontoar. Então a gente precisa entender que tipo de comunicação você está vivendo. Que é justamente ela a consequência da sua escolha. É isso que a gente precisa entender, identificar. E Perfeito. como a Tati falou, o seguinte, né? Tem coisas que fogem até do meu conhecimento. Eu, como psicólogo, vejo que o meu conhecimento não está mais dando conta, eu tento transferir para o espiritual. Para os casais, eu tenho justamente
colocado para fazer encontros, como também cursos voltados, porque a questão dele é espiritual. Né? A guerra espiritual, Sim. a identificação espiritual, que a nossa luta não é contra a carne. Exato. E o seu, Helena? Então, quero deixar para fechar só um versículo, né, de Provérbios 18, 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, que nós viemos a analisar, né, que tipos, as palavras são sementes, Exato. que tipos de semente nós temos lançado dentro do nosso lar, né? Porque essa semente vai frutificar. Então, que nós temos essa consciência, que viemos a lançar palavras de bênção e não de maldição. E que temos sempre essa palavra de bênção, principalmente para os nosso marido, nossos filhos, né? E que Deus abençoe a todos. Muito bem, você que nos acompanhou, nós queremos lhe fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. O seu compartilhamento vai abençoar outras vidas, assim como nós fomos abençoados hoje com esse vídeo, com a presença aqui do casal Sérgio e Eliani. Eu não tenho dúvidas de que outras vidas serão abençoadas também. Vamos orar, amor? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial. Conversamos sobre um assunto tão relevante, tão desafiador para a vida conjugal. Verdade. E lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada casal que está vivendo, ó Deus, neste desafio, o desafio da comunicação. Que o Senhor permita, ó Deus, que através desse vídeo, através do conteúdo aqui apresentado, vidas sejam mudadas, casamentos transformados para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe a todos.